Em uma coletiva de imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou em Brasília uma ação direta de inconstitucionalidade contra trecho da lei do direito de resposta. O presidente da entidade explicou que a lei não pode proibir que a justiça funcione de forma livre e independente para coibir abusos, inclusive o direito de resposta abusivamente concedido. Confira. A ADIM 5.415, ajuizada pela OAB, contesta o trecho do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, que estabelece que recursos contra o direito de resposta determinado pela Justiça precisam ser concedidos por órgão colegiado. Segundo o presidente da OAB, este dispositivo cria um evidente desequilíbrio entre as partes e compromete o princípio da igualdade. Um desembargador vai valer menos que um juiz, um ministro menos que um desembargador. Então, um desembargador não poderá sozinho sustar uma decisão do juiz, ainda que provisoriamente. O arcabouço jurídico deve assegurar a resposta, mas não deve permitir que haja o abuso do exercício do direito de resposta. É o equilíbrio que se está buscando ao ingressar com a ação com relação ao artigo 10. Por fim, a OAB pede que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 10, afastando a exigência de juízo colegiado prévio para suspender em recurso o direito de resposta. O ciclo de palestras sobre as principais inovações do novo Código de Processo Civil, CPC, teve como painelistas o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o evento contou com o público assíduo. Os dois principais palestrantes dividiram a mesa com o presidente da OAB, Marcos Vinícius, com o diretor jurídico da Caixa, Jailton Zanon da Silveira, além dos superintendentes nacionais do Banco Público, Griegos Loureiro e Leonardo Faustino. O ministro Bruno Dantas destacou a importante contribuição dos modelos estrangeiros para os casos repetitivos do novo CPC. Já o ministro Luiz Fux afirmou que o novo CPC protege a confiança social. Nós temos a jurisprudência como instrumento da segurança jurídica, mas a jurisprudência também, num dado momento, ela chega a um ponto de desgaste e de defasagem. E o próprio direito, ele necessariamente, como instrumento da esperança, ele deve ser móvel. O juiz deve aplicar a lei tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Só que agora, o Código, à luz da Constituição, estabelece como norma em procedendo que o juiz deve obedecer os princípios constitucionais, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a pessoa humana hoje ilumina o universo jurídico, foi uma grande conquista depois da Segunda Guerra Mundial, e também os princípios da moralidade, da eficiência, da razoabilidade das decisões judiciais. Isso pode parecer apenas uma figura de linguagem, uma divagação meramente acadêmica, mas não é. No momento de crise que o país enfrenta, as empresas estatais são importantes para a retomada do crescimento. Na sede da OAB Nacional, juristas discutiram o assunto. A OAB Nacional recebeu o 3º Congresso Brasileiro das Empresas Estatais, evento realizado em 2 dias. Na abertura, a entidade destacou o foco em 3 assuntos: governança, controle e competitividade. Como sabemos, vivemos atualmente uma crise ética, política e econômica em nosso país. As crises estão imbrincadas. Elas, obviamente, não são separadas. A crise ética tem levado a uma crise política, que tem estimulado a crise econômica, que é também, fundamentalmente, uma crise de confiança, uma crise de credibilidade do país. A credibilidade econômica, a credibilidade política. E um fórum como esse para discutir governança, controle e competitividade vem num momento mais do que propício. E não poderia ser diferente, já que é um evento estimulado, organizado, coordenado pelo Paulo Modesto, que, como sabemos, possui uma tradição, né, uma expertise nesse setor, uma experiência, um profundo conhecimento da matéria, e que, portanto, organizou com muito carinho
e coordenou cientificamente com muita atenção este evento. O ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito, participou da mesa de abertura e lembrou que a Constituição deve guiar as empresas públicas. Então, o regime jurídico das empresas públicas e sociedade de economia mista é um regime híbrido, implica no modo operacional perante o mercado e os respectivos consumidores. É um modo operandi idêntico ao das empresas privadas, porém com exigências típicas de direito público, sobretudo no campo da observância dos princípios do artigo 37, inclusive, é claro, o próprio artigo 173, acho que é no parágrafo 1º ou 2º, flexibiliza o processo licitatório, mas manda observar os princípios do artigo 37. E aqueles princípios salutares, saudáveis, éticos, todos do artigo 37, a partir do recrutamento de pessoal. Também compuseram a mesa Paulo Modesto, coordenador científico do encontro, Alexandre Aragão, procurador e professor de Direito Administrativo, e Maurício Zocum, presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB. E depois do intervalo, Congresso Nacional promove sessão solene pelos 85 anos da OAB Nacional. Voltamos já!